Olá, tá começando agora a Semana Brasil Central. Daqui pra frente a gente vai repercutir tudo que rolou na nossa agência durante a semana. Rádio, TV ou redes sociais. Perdeu? Quer saber dos nossos bastidores? Então se liga aqui na Semana Brasil Central que tá começando. A Agência Brasil Central se preocupa com a saúde dos seus colaboradores. Alguns programas estão sendo feitos de forma remota. O exemplo disso é o Informe Brasil Central, que está sendo produzido direto de casa pela equipe. E a apresentadora Rosângela Santos gravou um vídeo pra gente, para mostrar como é essa rotina. Olá, eu sou Rosângela Santos, trabalho na NBC-FM, na Rádio Brasil Central AM. Sou apresentadora do programa Informe Brasil Central, que é veiculado no período da tarde. Durante essa pandemia, eu estou fazendo meu trabalho em casa e hoje nós vamos mostrar para vocês como é que funciona esse trabalho. Então, eu recebo o nosso Informe Brasil Central através da mensagem que a nossa Yara Galvão faz a sua pesquisa, faz lá a produção, é nossa redatora e com muita maestria faz aí o seu trabalho. Ela apura as notícias de maior relevância, principalmente daqui do estado de Goiás, e envia através de mensagem pelo celular. E aí, depois que eu recebo esse roteiro, eu gravo também no celular e envio para o nosso operador de áudio, que vai fazer a edição. O rádio nos dá essa oportunidade porque ele nos dá essa facilidade de ser rápido e simples. Então a gente consegue fazer tudo pelo celular de casa. Então vamos lá? Começar a gravar o Informe Brasil Central. Olá, boa tarde, eu sou Rosângela Santos e essas são as principais notícias do Informe Brasil Central. O TBC Pop desta semana tratou de um assunto que tem tirado o sono de muitos pais: educação à distância. E as entrevistadas foram duas educadoras que falaram dessa nova forma de ensino. Acompanhe aí. O conselho ele tem um papel muito mais importante e relevante do que a gente pode imaginar, né? Então, ele está ali para legalizar também, apresentar diretrizes, de uma forma até jurídica mesmo, o que é viável e o que não é viável. Mesmo com as dificuldades, nós queremos que as coisas fluam da melhor maneira possível. E aí teve até uma pergunta aqui do telespectador falando o seguinte: como nós, pais, devemos agir diante das carências tecnológicas e educacionais que as escolas públicas oferecem? Qual a melhor atitude a ser tomada? Do ensino público eu não tenho tanta experiência assim, mas eu tenho amigos, ok, que estão nessa força-tarefa. Então, uma das características, dos trabalhos para poder minimizar essa dificuldade das crianças é que levam tarefas, imprimam, acabam imprimindo as tarefas e os pais vão buscar ou vai até a escola, não sei se o conselho entende isso, eles vão até a escola buscar essas tarefas, esses exercícios para que essa criança possa fazer. A dificuldade é que não dá toda semana. E assim vai de 15 ou uma vez no mês, para que essa criança não fique sem uma tarefa ou sem, de fato, o ensino. Até porque na própria escola particular existe essa carência. Isso. Muitos pais, assim, transpiram para conseguir pagar a escola e muitas vezes conseguir também ter essa tecnologia à disposição. Às vezes tem pais que são 3 filhos, aí tem que ter celular e internet para 3 filhos. Então, na própria escola particular já é difícil, né? O ensino híbrido, ou vou falar um pouco sobre o ensino, o ensino no geral no Brasil e no mundo. A educação entrou na era digital e veio para ficar. Isso é eu acho que é um dos pontos positivos da pandemia. Se pode dizer que tem pontos positivos, né? Olha, mas é muito importante, muito relevante você falar isso, que até uma pergunta também que eu quero fazer, daqui a pouquinho eu puxo esse gancho, que eu quero do seu ponto de vista também. Luciana, o que vocês estão fazendo para que não falte esse conteúdo para as crianças e jovens? Ótimo, Mariana. Esse é um assunto muito interessante porque, apesar de focarmos em grande parte, quando se fala de ensino híbrido e remoto, no uso das tecnologias digitais, propriamente internet, computador ou celular,
A rede estadual de ensino, a Secretaria de Estado da Educação, como você nos perguntou como que isso tem acontecido na rede pública, nós temos acompanhado isso de perto e o esforço das redes públicas, tanto municipais quanto estaduais, nesse sentido, é para que, além de instalar esses pontos de internet, oferecer essa tecnologia para os professores nas unidades escolares, viabilizar esse acesso da internet propriamente dita, outros métodos de ensino têm sido utilizados, outros caminhos têm sido seguidos, como, por exemplo, a própria aula pela televisão aqui na TBC. O programa TBC Debate tem 3 edições aqui na Agência Brasil Central. Mas o desta terça, a polêmica foi das boas. Você acha que existe ou não racismo estrutural no Brasil? Bora conferir o Fogo no Parquinho dessa semana. Mas o racismo estrutural, ele não está necessariamente, como você quis trazer e confundir o nosso telespectador, o pai de família, a mãe de família. Nós não estamos falando do pai de família e da mãe de família, Frederico. Inclusive, eu sou proveniente de uma família interétnica. Eu posso ler para você sobre o letramento racial? O que nós estamos falando aqui, Frederico, Rafael, os telespectadores também. Nós estamos falando de racismo estrutural. E quando nós vamos ver as estruturas institucionais do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, nós vemos dados que você colocou anteriormente. Você concorda? São desiguais. São origem... Me diga você então, eu vou te lançar essa pergunta. Qual que é a origem da desigualdade racial no Brasil? Vamos ver. Primeiro a gente pode trazer, eu quero só voltar nesse ponto, porque a Janira ficou um pouco confusa aí para falar se branco é racista ou não. Eu vou ler aqui um pedaço do que quer dizer a teoria do letramento racial, que inclusive já tem vereador na Câmara de Goiânia querendo colocar isso. Mas o tema hoje é letramento racial? Eu não estou entendendo. Não, mas isso faz tudo parte do racismo estrutural. O letramento racial não quer combater o racismo estrutural? O letramento, não sei, você que trouxe esse tema para cá. Não, mas ele quer, você está familiarizado, você conhece. Não, estou perguntando para você se o tema é o letramento racial, que é um dos temas que querem combater, uma das teorias que querem combater o racismo estrutural. A ideia subjacente do letramento racial é de que quase todo branco é racista, mesmo que não queira, porque o racismo é um dado estrutural de nossa formação social. Então, a partir do momento, imagina você, seu filho aprendendo isso aqui na escola, se você ia gostar disso. Eu não gostaria. Seu filho não tem que saber desde pequeno que o coleguinha negro dele está sofrendo por causa dele. E aqui fala mesmo que ele não queira, ele é considerado racista. Não quer saber do sofrimento da criança negra, é isso? Não, ele não tem que ser responsabilizado pelos possíveis sofrimentos da criança negra. Debate, por quê? Porque a criança branca acabou de nascer, está ali com seus 5, 6 anos, entrando na rede municipal de ensino, e você vai jogar nela a carga de que ela é responsável pelos sofrimentos da criança negra? Então ela pode trazer o racismo para dentro da sala, claro, a professora não tem que intervir. Excelente, nesse ponto que eu queria chegar. Porque geralmente, quando esse debate é puxado e falar o branco precisa se posicionar, o branco precisa se comunicar, mas ele não é chamado a esse tipo de debate sobre racismo estrutural para se posicionar. Ele é chamado nesse tipo de debate para concordar com tudo. Ele tem que abaixar a cabeça e concordar, falar, olha, aqui não é seu lugar de fala. Inclusive, a Janira, eu vejo que ela não faz parte da ala radical, mas temos sim a ala radical sendo desenvolvida a partir dessas teorias absurdas. O programa Boa Noite Goiás da semana você já conhece, mas e a edição especial do domingo? Em casa, o jornalista Paulo Bergs recebe personalidades e políticos para bater um papo descontraído e divertido, mas lógico, sem perder o tom jornalístico, que é a cara do Paulo, não é não? Essa semana ele recebeu a secretária de Educação, Fátima Gavioli, e o secretário da Retomada, César Moura. E imagina qual foi o assunto? Pandemia, lógico. Veja aí. Se essas vacinas realmente chegarem, se o plano de vacinação que foi enviado for cumprido, Ismael Alexandrino, governador, inicia em maio a vacinação dos servidores da educação básica, estadual, municipal e rede privada. Se inicia em maio, final de junho termina essa vacinação. Em julho são as férias dos professores aqui em Goiás. Em agosto nós vamos voltar em grande estilo. Opa! Nosso segundo semestre, se Deus quiser, vai ser um marco para Goiás. Com escolas novas. Com escolas novas. Isso que eu ia falar assim, o que a gente fez, Paulo? Já que está tudo fechado, já que economizamos muito dinheiro com a pandemia, a educação economizou, Paulo. Conta de energia, conta de água, diárias, transporte, combustível. Houve uma economia com o transporte escolar, houve. Quem não estiver prestando contas dessa economia tem coisa errada. Então, para nós, essa economia, ela gerou a reforma de todas as escolas. Então, quando os alunos chegarem, eles vão ficar
impressionados com a escola que ele deixou e a escola que vai estar lá aguardando por ele, sabe? Todas elas serão reformadas? 1000 escolas. 1000 escolas no estado de Goiás estão sendo reformadas. Fica aí para o próximo mandato, né? O próximo governo, fica aí 49 escolas que eu ainda tenho esperança de conseguir entregar. São 1049 no total, né? Essas 49 são aquelas obras que ficaram 14 anos, 10 anos, 12 anos sem concluir. Então, estas eu vou fazer tudo para concluir nesse mandato do governador. Mas, se não for possível, elas serão entregues logo em 2023. Tá, a previsão, então, agosto, para ficar claro, é de aula presencial? Presencial. Vacinados, todos nós voltamos. Nem os professores querem mais do jeito que está, Paulo. Está muito difícil. Nem todo mundo tem internet. A fadiga, o cansaço, o estresse mental, está todo mundo doido para voltar. Muita gente estressada, eu fico triste quando alguém chega lá deprimida. E escreve assim, não, os professores não querem trabalhar porque para eles está cômodo. Não está. Não está. Se um menino não compareceu à aula hoje, amanhã o professor já vai dar um jeito de perguntar o que está acontecendo. A coisa está bem séria nesse sentido da evasão, do abandono. Eles estão cuidando de cada menino mesmo. Tomara que sim, tomara que seja isso mesmo, que a gente possa começar essa retomada, né, secretário? Precisamos. O que o senhor pode dizer, desculpe, mas só temos isso para concluir o programa, em 1 minuto. Essa Secretaria da Retomada foi criada pensando em incentivos, em planejamento para a retomada, como o próprio nome diz, de uma vida minimamente normal. Como é que ela está indo? Em 1 minuto dá para o senhor descrever para a gente? O nosso foco é atender os mais afetados pela pandemia. E desde o ano passado a gente criou alguns instrumentos, como o próprio APL da mandioca, para gerar renda para as pessoas. Fizemos o ano passado, o governador aprovou o Fundo de Equalização. Para quê? Nesse momento agora fazer juro zero para as empresas, em outros momentos de crise. Estão fortalecendo o cooperativismo. Onde tem cooperativismo próximo, a crise foi mais leve. Então a gente está atento a tudo isso. O Brasil não sabe viver uma guerra, acho que é por isso a dificuldade das pessoas em viver essa pandemia, não tem experiência de guerra. Mas como eu vi, meu avô veio imigrante, né, para a guerra da Polônia, né? Então a gente sabe a dificuldade. Eu acho que o brasileiro tem que entender que nós estamos vivendo uma guerra. E a guerra tem essas questões e o governador não se furtou de colocar todos os instrumentos necessários para a gente tentar retomar. O senhor tem um pezinho lá na Polônia e tem outro onde? Polônia. O outro? Goiano. Goiano mesmo? Goiano, Buriti Alegre. Vou te falar, hein? Deu até vontade de conhecer esse cenário do Paulo, não deu não? Tá bom, vamos parar de falar, né, besteira e vamos para o intervalo comercial, porque na sequência eu volto com as notícias do jornalismo. É já já. E o jornalismo da TV Brasil Central trabalha diariamente para levar o melhor da notícia aos goianos. E para te manter bem mais informado a partir de agora, a gente dá um giro do que foi notícia na semana. A semana começou com boa notícia para os artistas goianos. Será prorrogado os prazos de execução e prestação de contas da Lei Aldir Blanc. De acordo com o secretário interino da Retomada, César Moura, o governo estadual tem 50 milhões de reais para o uso dos artistas. E agora a gente tem 50 milhões para poder ajudar, é uma ajuda emergencial à cultura no estado, né? A gente estima que nos municípios espalhados do estado de Goiás tenha mais 30 milhões para apoiar. Como foi dito na matéria, Goiânia tem 4 milhões, né? E vários municípios têm recurso ainda na conta. Então hoje o estado, a gente está fazendo, ano passado foram feitos 2 editais, a gente está fazendo 21 editais. Artes plásticas, cultura de hip hop, artesanato, festivais, empreendedorismo feminino nessa parte, cinema, o audiovisual, a gente quer contemplar o máximo possível. Para atender melhor a população de Senador Canedo, o Batalhão dos Bombeiros da cidade inaugurou a nova sede. A área total da nova sede possui 2.800 metros quadrados. O prédio conta com amplo estacionamento para as viaturas, espaço destinado para treinamento e manobras. Essa viatura de apoio suporta 20 mil litros de água e também foi entregue ao novo batalhão. A nova sede foi construída de forma estratégica no centro da cidade. A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia registrou 3 casos de reinfecção de Covid na cidade.
A gente realizou o sequenciamento genômico e a gente percebeu que em 2 desses pacientes, um homem e uma mulher, ambos de 25 anos, apresentaram a reinfecção pela variante P.1, que é conhecida como a variante de Manaus, uma variante considerada de preocupação. O caso de 60 anos, ele aconteceu os 2 episódios no ano passado, nenhum deles foi por variante considerada de preocupação e o paciente ele está curado. Todos os 3 pacientes não precisaram de internação em UTI e já estão curados da doença. Mas os cuidados e prevenção não param. Pensando nisso, a Organização das Voluntárias de Goiás distribuiu máscaras em terminais da capital. Mais de 355 mil máscaras foram doadas aos diversos usuários do transporte público. E hoje aqui no Terminal Praça A, nós encerramos a programação dessa doação que iniciou em março. Hoje nós distribuímos 20 mil máscaras aqui. A iniciativa agradou aos passageiros que andam de ônibus. Ajuda bastante na nossa prevenção, contra o vírus. Durante a semana, o estado recebeu mais um lote de vacinas, o que possibilita o avanço na vacinação da população. 158 mil doses da AstraZeneca e, como tal, todas elas primeira dose. E 3.200 Coronavac. Essa metade primeira dose, metade aguarda a segunda dose. Então, nós teremos aí aproximadamente 160 mil doses já para vacinação em primeira dose. Esperamos atingir todos com a idade até 60 anos. Uma nova informação que já foi confirmada pelo governador do estado é a chegada do primeiro lote da Pfizer. Serão 17 mil doses que devem chegar na segunda-feira. Mas o nosso jornalismo vai muito além dos fatos do dia a dia. Você sabia, por exemplo, que a Organização das Voluntárias de Goiás tem um programa que auxilia adolescentes grávidas, dando a elas dignidade? Pois é, o nosso repórter Pedro Rabelo fez um especial para o Jornal Brasil Central que a gente acompanha agora. Toda mãe merece dignidade no momento tão especial para a família, que é a hora do nascimento de um filho. Hoje, a Aurora já está com 8 meses, saudável, adora se lambuzar comendo beterraba. A mãe é a Caroline, uma das 179 gestantes amparadas pelo programa Meninas de Luz, organizado pela OVG com total apoio do governo de Goiás. Fazer acompanhamento, gestante, no postinho perto de casa, e foi lá que eu fiquei sabendo. A minha médica me orientou aí na OVG, que ela disse que eles estavam com uma programação bem legal para gestante, e me interessou, eu liguei, aí eu marquei um horário para estar indo lá e fazendo meu cadastro. Eu comecei, achei bem interessante. O programa Meninas de Luz é um programa que é executado pela OVG, pelo governo do estado de Goiás, buscando apoiar, acolher e dar dignidade às gestantes, adolescentes e jovens até 21 anos, no momento difícil que é a gestação. Então é um trabalho de acolhimento, orientação multiprofissional, apoio mesmo psicológico às adolescentes e às famílias. E agora, de 2019 para cá, um novo escopo, que é a qualificação e a inserção no mercado de trabalho. Algumas das jovens mães precisam abrir mão dos estudos para poder viverem a maternidade. E sabendo disso, parcerias estão sendo seladas para gerar oportunidade para elas após o nascimento. Nosso papel, além de todo acompanhamento, é também preparar essa menina. Então fizemos parcerias para a concessão de bolsa de estudos para o curso de pedagogia, fizemos com o Clube da Costura para qualificá-las em corte e costura e elas terem seu próprio negócio. Parceria com o Senai também para cursos administrativos e outras parcerias que a OVG consegue para ampliar ainda mais a qualificação e dar mais autonomia, empoderamento para essas adolescentes e jovens. E olha só o capricho do pessoal aqui da OVG. Cada mãe participante recebe um kit como esse. São 15 itens mais uma bolsa. E existe uma diferença. Para quem é mãe de menino, um tom mais azul, mais fechado, para diferenciar.
E para quem é mãe de menina, cor de rosa, floral. Aqui dentro tem roupas, fraldas, tudo que uma mãe precisa. E a colaboração do governo de Goiás não para por aí. Recebi vários pacotes de fralda, também que ajudou bastante. E também eles fazem toda quarta entrega de cestas. Eu também recebi. E eles, depois dessa pandemia, eles fizeram um grupo pelo WhatsApp, né? E aí lá também, direto, eles entregam várias coisas. Eu ganhei já bolsas com produtos para neném. Eles sempre estão ajudando. Graças a esse acolhimento, muitas mães têm acesso a informações importantes e a direitos que antes eram desconhecidos. Ter o apoio psicológico, o apoio da assistente social no pré-natal de alto risco, ela recebe as orientações dos direitos que ela tem. Por exemplo, direito ao acompanhante no pré-parto, no parto, no pós-parto, ela tem o direito de ser acompanhada por alguém da escolha dela. Então nós também temos, além da psicóloga e da assistente social, nós temos a nutricionista que faz todo o acompanhamento nutricional com essa adolescente jovem e o consultório odontológico. Então são vários acompanhamentos e várias frentes de trabalho para que elas tenham uma gestação saudável, uma gravidez feliz e um futuro diferente. Por conta da pandemia, os encontros presenciais estão suspensos para evitar aglomerações. O importante é não parar. E o governo de Goiás vai continuar acompanhando e dando dignidade antes, durante e depois do nascimento para famílias que precisam desse apoio. O telefone da unidade é o 3201-9501. Então, se ligar nesse telefone, a gente fala quais são os municípios e qual o encaminhamento necessário. Outro local que faz um trabalho diferenciado é na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Goiânia. Uma estrutura está preparada para acolher as mães e humanizar os partos. A gente sempre procura fazer uma escuta bem qualificada com a mulher, atendendo não só os desejos dela, mas entendendo também as suas inseguranças, porque tudo isso reflete muito, né, no trabalho de parto e no parto dela. No dia em que tivemos na maternidade, a Andressa tinha dado à luz a pequena Helena há pouco tempo. Ela ainda estava com a emoção à flor da pele e também grata por todo o atendimento que teve. Ajuda bastante esse ritual, né, que elas usam durante o processo do parto. Que acalma muito a música, a massagem, demais. E também fui muito bem atendida. Recebida por 5, né? Eu acho que foi 5 anos, 4, eu não lembro. Só sei que eu tava apertando uma e a outra massageando, mas foi muito bom. E assim, o governo de Goiás vai dando dignidade ao nascer, amparando quem precisa e acolhendo os novos goianos e goianas que nascem no nosso estado todos os dias. E depois do intervalo eu volto com mais informações e notícias do Semana Brasil Central. É já já. Eu já vou começar esse bloco com cachorrada. Mas calma aí, que não tem nenhum BO. Por aqui tá tudo sob controle. Eu fiz essa brincadeira só para poder chamar uma matéria especial que o Goiás contra o Crime exibiu esta semana. Hoje é dia de cão. A nossa missão de hoje é dentro da Companhia de Policiamento com Cães, que existe desde 1972 e que é bastante presente na vida dos goianos, fazendo inúmeras atividades, dentre elas adestramento de cães para detecção de armas, munições, entorpecentes e explosivos, para busca e captura de infratores da lei em região de matas, para busca de pessoas desaparecidas, além de muitas outras atividades. Estou com a Isis, ela que é uma farejadora muito experiente do canil, auxiliando os policiais a encontrar drogas, armas e munições que possam estar escondidas. Quer ver? Dá uma olhadinha na Isis em plena atividade.
Faz um cocô. Viu só? Mas claro que ela também gosta de uma boa brincadeira. Será que ela também vai conseguir encontrar uma arma de fogo que estava escondida? Já está focada para o trabalho, só o comando dele, pronto, começou a trabalhar. Perceber que ela tenta vencer os obstáculos. Sim. Fazendo varredura. Vamos ver os sinais que ela vai dar novamente. Marcação. Ó. Mudou, olha lá, ela... Mesmo se não houvesse nada ali, só por ela ter feito aquilo, já é um local suspeito. Então é obrigação do policial ter que ir. Pronto, sentou. Ela confirmou que está lá. Isso. Ó, é uma pistola. Sabe aquelas situações onde um criminoso foge da polícia e se esconde em mata fechada? Pois é, nós também vamos te mostrar como funciona essa situação. Dessa vez, o soldado Rodrigues está com o Chacal, que é considerado o cachorro mais temido da Polícia Militar do estado de Goiás. Simulamos que a soldado Catiane fosse uma fugitiva, para que o Chacal pudesse encontrá-la. E a soldado some no meio do mato alto, que até nós a perdemos de vista. O Chacal, nesse momento, já está eufórico, sentindo o cheiro deixado pela soldada. A gente já vê o Chacal posicionado. Sim, ele já sentou no chão ali e marcou uma direção para o seu condutor. O Rodrigues, que é o condutor dele, ciente de que está muito próximo desse alvo, ele já se abaixou. Nesse momento, a patrulha tem a conduta de fazer a segurança dele, identificar o alvo e, se for realmente o alvo e eu quiser imobilizar ele, ele vai dar um comando para essa pessoa. Olha, já identificou. Já identificou. A dificuldade encontrada nesses locais é muito grande, pois é um mato muito alto e você não sabe o que pode encontrar pela frente. Pode ser o fator surpresa de ataque de criminosos ou muitos bichos que a gente não consegue enxergar. Agora eu acho que chegou um momento mais tenso para mim. O Tenente Fernando fica rindo porque está acostumado. Eu tenho muito receio de cachorro grande. Eu tô nada mais, nada menos com o cachorro mais temido da corporação, que é o Chacal, cachorro de dente, não é isso? Isso, é um cachorro de dente. Brabo! Ele é o mais brabo. Vou estar colocando, qual que é o nome? Bite. Bite. E nós vamos simular o ataque. Que sensação de pavor! Você consegue sentir a pressão gigantesca da mordida do Chacal e ficamos muito preocupados em não deixar nenhum dedo para fora da roupa de proteção. Você já imagina o porquê, né? Outra preocupação é na hora que o soldado Rodrigues me dá o comando para que eu tire a jaqueta, para que eu me livre da ação do Chacal. E tento tirar o braço o mais rápido possível para me livrar da mordida dele. Meu Deus! Inexplicável essa sensação. Finalizamos as gravações aqui na CP Cães. Passamos a manhã inteira em treinamento com os policiais aqui dessa unidade. Cansativo, realmente estou exausto, todo arrebentado do mato que eu entrei. Meu irmão, Tenente Fernando, só tem que te agradecer, cara. E para mim é uma honra muito grande estar com você, estar com a tua equipe. E a gente mostrar um pouquinho do trabalho que é feito. Eu passei apenas amanhã, lembrando que esse treinamento é todo dia. A CP Cães, né, em nome do comandante, o Major Espíndola, agradece, né, a sua vinda para cá. A gente está sempre de portas abertas para a imprensa e mídias de forma geral, né, para poder conhecer o nosso trabalho com os cães. Deu para poder perceber que não é tão fácil como alguém pensar só puxar o totó, né, não. Tem que ralar, tem que dar o sangue mesmo. O programa de quinta sempre tem bom bate-papo e música de primeira. Mas o que eu separei para te mostrar é um novo quadro do programa chamado Quinta pelo Mundo. O jornalista Sérgio Cesário visitou uma exposição interativa de Van Gogh e é o que a gente vai acompanhar agora porque, tá imperdível. A arte digital vem ganhando mais espaço nos últimos anos em diferentes partes do mundo. E uma das ramificações mais populares é a arte imersiva.
É o tipo de arte que explora nossas experiências sensoriais, uma experiência única que coloca o público em conexão direta com a arte, usando a tecnologia como veículo. É o caso das exposições imersivas que vimos no Atelier de Lumière de Paris e que se tornaram uma das atrações mais interessantes e únicas para se ver na capital francesa desde a inauguração da casa em 2019. De uns tempos para cá, quem visita Miami tem se deparado com pôsteres, cartazes, anúncios com obras famosas de um dos maiores pintores holandeses da história, Vincent van Gogh. Isso porque a cidade recebe até o verão americano uma série de exposições interativas, todas do artista pós-impressionista. São pelo menos 3 as exposições com tema Van Gogh na Flórida e todas concorrentes entre si. Até o título das exibições são semelhantes e é verdade, o público se confunde sim, mas todas elas mostram o potencial do projeto que parece ter um objetivo em comum, ir além das molduras frias que envolvem as pinturas e expõem as obras mais importantes de Van Gogh num formato mais dinâmico e envolvente. As exposições são impressionantes e de arregalar os olhos para os trabalhos ousados do pintor holandês. O estúdio cinematográfico Ice Palace, pertinho do centro de Miami, é o espaço escolhido para o evento Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva, e permite que o público faça um mergulho sinestésico nas obras de Van Gogh. Notem bem a semelhança dos nomes das exposições. Tanto Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva, como Van Gogh, uma experiência imersiva, criam um ar lúdico e promovem o que prometem. As duas exposições prometem uma imersão às obras do artista e são grandes o bastante para ocupar toda a sala com projeções que alcançam tanto as paredes como todo o piso. A exposição visual e sonora leva o visitante para dentro das obras, desde os primeiros trabalhos de Van Gogh até sua fase mais conhecida, o pós-impressionismo, quando Van Gogh pintou A Noite Estrelada. São imagens bem parecidas com aquelas que se popularizaram num dos episódios do seriado Emily em Paris, do Netflix. O fascínio por Van Gogh é mundial, quer ele seja mais lembrado pelo seu trabalho, que dispensa, claro, apresentações, ou por seu interior bastante atormentado e que em 1888 o levou a mutilar a orelha esquerda e pouco tempo depois cometer o suicídio aos 37 anos. A exposição Beyond Van Gogh foi montada pelo diretor criativo Mathieu Saint-Arnaud e a equipe do Normal Studio de Montreal. Nesse evento, são apresentadas mais de 300 obras de arte de Van Gogh. A exposição Van Gogh, uma experiência imersiva, é apresentada a partir do verão americano pela Fever e pelos produtores europeus de entretenimento Exhibition Hub. Essa exposição oferece uma experiência a mais, a realidade virtual, levando o público a se tornar os olhos de Van Gogh. Uma terceira exposição mais ao norte da Flórida chegou ao fim em abril, depois de 5 meses de sucesso no Museu Salvador Dalí, em St. Petersburg. Esse evento foi intitulado Van Gogh Alive, através de uma exibição desenvolvida pela Grand Experiences da Austrália. Lá foram apresentadas mais de 3.000 imagens em movimento e também projetadas em alta resolução e sincronizadas com uma partitura mais clássica. Sérgio Cesário, especial para a TBC. E o TBC Memória desta semana deu uma verdadeira aula de história e antropologia. A entrevistada é a estudiosa Franciele Miranda, ela que conhece tudo dos povos ciganos. Não dá nem para falar a história dos ciganos no Brasil, a história das comunidades, né, dos grupamentos. Mas num esforço de estudar a língua, até porque os ciganos durante muito tempo foram ágrafos, né, bastante de tradição oral mesmo, no estudo da língua
própria das comunidades, verificou-se que algumas palavras tinha raiz num Brahmani muito antigo. Brahmani lá da Índia? Da Índia, exatamente. E aí foi se estudando pedaços de palavras e reconstruindo a trajetória dos ciganos. E aí percebeu-se que provavelmente, né, viveram durante aquele período X, né, histórico, na Índia. Aí, por que se tornaram nômades, né? Por que saíram da Índia? Coincide com a invasão muçulmana da Índia. Então, provavelmente já era um povo nômade ali naquela área, naquela região que sai, e aí depois faz um percurso ali na Ásia, Afeganistão, vai descendo para a Ásia Menor e entra na Europa a partir da Grécia. Então, inclusive o idioma falado pelos ciganos Rom, que são esses ciganos do leste europeu, tem muitas palavras do grego. Então, ou eles chegaram pela Grécia, ou eles chegaram por países que falavam grego. Né? Então, é a partir da filologia que a gente descobre de onde vêm os ciganos. E a gente costuma, pelo menos no senso comum, ver muitos dos ciganos como vindos da Romênia, da Hungria, lá do leste europeu. Sim. Porque esses que vieram para o Brasil, é isso? Então, a gente tem duas migrações ciganas no Brasil, né? Em dois momentos. Porque quando eles chegam ali na Grécia, tem um percurso que vai... eles se dividem em dois grupos, né? Um que vai ali pela Europa e aí Hungria, né? Romênia, e aí são esses ciganos Rom. Tem um povo que fica um pedaço ali que fica mais centrado na França, na Itália, e um pessoal que segue para a Espanha e Portugal. Né? Então, e aí se dividem em três grandes grupos étnicos, né? Esses que vão para a Espanha e Portugal são os ciganos Calon, que a gente hoje identifica como ciganos da pele mais morena, né? Os ciganos que estão ali um pouco na Alemanha, Itália e França, o Sinti, e esses do leste europeu são os ciganos Rom, que tacheiro, que tem tradição de circo e etc. E aí, esses primeiros grupamentos de ciganos que vêm para o Brasil, eles vêm degredados de Portugal. Né? Porque naquele primeiro movimento, os primeiros registros na Europa são do século XV. Seria já a Inquisição? Já a Inquisição. Mandando eles para cá? Mas primeiro, a Espanha, naquele primeiro movimento de expulsar os judeus, e tudo que não se parecesse com o catolicismo, né? Eles expulsam os ciganos vão para Portugal. E de Portugal já começa o degredo para a África e para o Brasil. E aí a gente tem o primeiro registro, até coloca aqui, né? 1574, o cigano João Torres. É o primeiro nome que aparece de degredo. Agora, mas assim, como político oficial de Portugal, 1686. Olha, essa entrevista, pelo menos para mim, foi para quebrar tabus, né? O TBC Memória, ele está reprisando algumas entrevistas, mas já está preparando também uma nova série. E eu vou te dar um spoiler do que vai ser a entrevista da semana que vem. Isso foi só uma amostra do que rolou aqui na semana da Agência Brasil Central. Quer ver mais? Acesse o nosso canal no YouTube. Ou quer saber das novidades? Siga as nossas redes sociais. Hoje eu vou encerrar o nosso programa com um ícone goiano, Amado Batista, que participou do programa Odair Terra. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau! Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, e eu senti naquele dia ser o Pai, ser o Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia,
pela vida se eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir.